Olá a todas e a todos, saudações. Mais um vídeo aqui para nós falarmos das considerações sobre a natureza da matemática. Esse vídeo é a parte 2. A parte 1 eu vou deixar na descrição. Essa é uma discussão sobre o texto do Manuel de Campos Almeida, o livro sobre a natureza da matemática, as origens da matemática. É um livro de 2011, que também está nas referências, e vou deixar o acesso para vocês aí. Eu sou o professor Clodogil e vou acompanhá-los nessa jornada de descoberta sobre a natureza da matemática. Então, nós vimos que há mecanismos paralelos de discriminação de números, tanto em humanos quanto em animais. Esses mecanismos implicam na existência de um sistema muito antigo que foi desenvolvido ao longo de um processo de evolução. Esse sistema de representação de números, que nós partilhamos com os animais, é fruto de um processo evolucionário. A representação numérica é dotada de magnitudes analógicas. Essas magnitudes analógicas são representações de valores numéricos, proporcionais às numerosidades que elas representam. Essas representações elas podem ser, por exemplo, como o caso de um pastor de ovelhas, que para cada ovelha no seu curral tem uma pedrinha dentro de um recipiente, e cada pedrinha daquela representa uma dessas ovelhas. As vantagens dentre as vantagens desse tipo de representação, são que é possível fazer operações aritméticas, tais como adição, como a seriação, subtração. A compreensão dessas estruturas lógicas elementares que dão origem a essas habilidades matemáticas, elas vêm sendo objeto de longos estudos, principalmente de dois pesquisadores que vamos citar aqui, Jean Piaget e Gerard Vergniaud. Piaget, por exemplo, se ocupa em estudar as operações lógicas gerais, ou seja, as estruturas gerais do pensamento. Apesar dos esforços que ele fez, ele reconhece que há várias lacunas no seu trabalho. Nas conclusões da sua obra Gênese das Estruturas Lógicas Elementares, ele registra essas lacunas. Já com base nos estudos do Piaget, o Vergniaud propõe uma ampliação e um redirecionamento do foco para o estudo do funcionamento cognitivo do sujeito quando é posto em uma situação. Então, é a relação sujeito-situação. Vergniaud concebe que o conhecimento está organizado em campos conceituais, cujo domínio ocorre por meio da experiência, da maturidade e da aprendizagem. Um campo conceitual, basicamente, é constituído de problemas, situações, relações, estruturas, conteúdos e operações de pensamento. Esses elementos do campo conceitual estão conectados uns aos outros e eles podem ser entrelaçados durante o processo de aquisição do conhecimento. Já Philip Johnson Laird sugere que as pessoas raciocinam por meio de modelos mentais. Esses modelos mentais são representações analógicas abstraídas de conceitos, objetos ou eventos, que são espacial e temporalmente análogas às impressões sensoriais. Essas representações são internas, são individuais, cada pessoa faz as suas próprias representações e elas corresponderiam analogamente ao que está sendo representado. Como naquele exemplo que eu dei do pastor de ovelhas, as ovelhas lá do curral estão representadas por aquelas pedrinhas guardadas no recipiente. Ou seja, esses modelos mentais eles são análogos estruturais do mundo e admitem combinações e recombinações. Isso tem uma enorme vantagem do ponto de vista da operacionalização. Os modelos mentais, então, seriam análogos a linguagens de computador de alto nível. Quando eu falo em linguagens de alto nível, são aquelas linguagens textuais ou linguagem de objetos que o pessoal da programação computacional conhece muito bem.
No entanto, a mente ela opera mediante um código próprio, que seria análogo à linguagem de máquina. A linguagem de máquina nos computadores ela é composta apenas de zeros e uns. Esse tipo de linguagem ela não é acessível. Então, o próprio programador de computador ele não precisa saber a linguagem de máquina para programar. Então, o código da mente também, analogamente a essa linguagem de máquina, ele não seria acessível, não haveria necessidade de você ter consciência desse código, nós não teríamos acesso. Mas também nem precisaríamos disso, porque a nossa mente opera muito bem com esses modelos mentais. A teoria dos modelos mentais, similarmente a todas as teorias psicológicas ou educacionais atuais sobre o processo de conhecimento, parecem ignorar o processo como o cérebro trabalha, né? A parte neurofisiológica mesmo, de como que fisicamente ocorrem essas interações lá dentro do cérebro. Essas operações aritméticas que são realizadas, né, tanto por meio desses modelos mentais, quanto as estruturas dos campos conceituais ou dos esquemas cognitivos lá do Piaget, elas requerem transformações mentais sobre os valores numéricos. A adição, por exemplo, ela envolve a combinação de duas ou mais representações quantitativas para formar uma terceira representação, que seria a combinação de todas elas. A habilidade de combinar mentalmente essas representações é inerente em muitos aspectos à cognição humana. Então, isso pode ser dito que é típico do ser humano. Inclui-se aí, então, a linguagem e as expressões matemáticas simbólicas. Adultos, por exemplo, que têm capacidade de efetuar operações aritméticas simbólicas precisas, também têm uma capacidade de executar adições aproximadas em quantidades não simbólicas. Seria basicamente algo como uma estimativa. Há uma similaridade, portanto, aí, né, uma similaridade qualitativa notável entre as capacidades dos macacos e dos humanos de efetuar tais operações, essas operações mais de ordem de estimativa. Mas os mecanismos em nível neural era desconhecido pelo menos até 2009. A partir de 2010, alguns pesquisadores como Sylvia Bongard e André Snider concluíram que as regras matemáticas básicas são codificadas em primatas por neurônios do córtex pré-frontal. Então, esses dois pesquisadores, fazendo pesquisas com primatas, descobriram o local do cérebro em que essas habilidades matemáticas são processadas. No entanto, os princípios matemáticos que operam em categorias mais abstratas, eles requerem um grau de estruturação interna bem mais sofisticado. Então, eles requerem um alto grau de estruturação interna no cérebro. Aparentemente, não estaria relacionado com essa aritmética animal. Mas Bongard e Snider sugerem que os neurônios do córtex pré-frontal estão numa posição ideal para implementar essas estratégias abstratas que são requeridas pelas operações matemáticas básicas. Mas então, em que consistem essas habilidades matemáticas mais avançadas? Seria basicamente o que nós conhecemos na matemática como pensamento axiomático. Porém, o que seria basicamente esse pensamento axiomático? Em que consiste esse pensamento axiomático? O que são esses axiomas? É isso que nós vamos ver na parte 3 desta discussão. Por hora, fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e espero vocês assistindo o próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.